Galerinha, essa é a questão 179 da prova amarela do Enem 2022. Então se ligue, mais uma questão de escalas. Então ao todo, duas questões de escalas envolvidas na prova de matemática. Lembrando que teve uma questão de escala também na prova de geografia. Então ao todo, três questões de escalas. Conteúdo extremamente simples, é aquela questão que era para o aluno não errar. Então vamos lá. Então ele fala mais ou menos assim: uma determinada empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda na forma de L, como mostra que a varanda está um pouco mais acinzentada, certo? Achurada, né? A figura representa a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas estão em centímetros. Representam os valores em dimensões da varanda na escala de 1 para 50. Observe que ele usou a mesma escala da questão que a gente acabou de resolver anteriormente, né? A questão 160. Então se liga, olha o que ele pede aqui abaixo. A medida real da varanda, a medida real da área da varanda em metro quadrado equivale a quanto? Então observe, ó, todas as medidas aqui estão em centímetros. Então nós vamos fazer o cálculo em centímetros, depois a gente transforma para metro, certo? Então vamos lá. Pessoal, eu vou dividir essa varanda em L em duas áreas, certo? Então se liga aqui, ó. A primeira área, eu vou chamar essa área aqui, ó, essa área 1, certo? Essa primeira parte aqui, beleza? Ó? Então aqui eu vou chamar a área 1. E a área 2 vai ser essa segunda parte que eu vou determinar aqui de área 2. Tá? Então observe que nós temos dois retângulos. O primeiro vai ter 4 centímetros de largura por 18,4 de comprimento. E esse outro, eu vou tirar esse pedacinho aqui de cima, que é 4. Então, professor, esse comprimento, ele vai passar a ser quanto? 12 centímetros. Então, a segunda área, nós vamos ter 5 de largura por 12 de comprimento. Então, vamos calcular essas duas áreas. Mas primeiro, vamos saber qual é o valor real, certo? Então, vamos pegar a área 1, a figura 1, e vamos calcular os valores referentes a essa figura 1, tá? Largura e comprimento, a parte real. Então, nós vamos utilizar a seguinte notação. Eu vou utilizar aqui a largura, que é 4 centímetros. Então, a escala vai ser 1 para 50. Vou pegar 4 centímetros da largura da figura 1 e vou achar esse valor real, certo? Então, vamos colocar aqui a mesma ideia. Multiplica cruzado, então x eu vou multiplicar por 1, isso aqui vai ficar o próprio x. E 4 eu vou multiplicar por 50, isso aqui passa a ser quanto? 200, certo? Então, nós vamos ter que a medida real, ela vai ser equivalente, essa largura, ela vai ter 200 centímetros. Ou, eu poderia já transformar para metros, isso aqui equivale a 2 metros, ok? Vamos lá. Professor, e o comprimento real vale quanto? Então, a mesma ideia, vamos pegar aqui a escala de 1 para 50, e vamos igualar com o valor do desenho, que é 18,4, eu vou chamar aqui de y, o valor do comprimento real. Então, vai ficar equivalente a quanto? Então, 18,4 eu vou multiplicar por 50, então, fazendo esse cálculo, dá 920 centímetros. Transformando para metro, eu trago a vírgula para o lado esquerdo duas casas. Então, isso aqui vai ser equivalente a quanto? 9,2 metros. Então, nós já temos aqui algumas medidas, certo? Então, vamos colocar aqui de preto, para ficar claro. Então, esses 4 centímetros, ele equivale a 2 metros. E os 18,4, a medida real é 9,2 metros, beleza? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que a área 1 vai ser dada por quem? Por 2, que multiplica 9,2. E aí, fazendo essa multiplicação, essa área 1 passa a ser quanto? 18,4 metro quadrado. Então, vamos deixar aqui esse valorzinho aqui. Daqui a pouco a gente mexe com ele. Vamos lá. A segunda figura plana da varanda, que eu chamei aqui de 2, nós vamos encontrar também a parte real dela. Então, 5 centímetros, professor. De forma real, fica quanto? Então, vamos lá. 1 para 50 equivale a quem? 5, a largura. Vou chamar aqui de Z agora, para Z.
certo? Então isso vai ser equivalente a quanto? Z eu multiplico por 1, então vai ficar o próprio Z, e 5 eu multiplico por 50. Então isso aqui vai ser equivalente a 250 centímetros, ou melhor, se eu transformar isso aqui para metro, ando duas casas para a esquerda, isso vale 2,5 metros, massa. A parte do comprimento, que no caso aqui é 12, a gente vai fazer a mesma ideia, certo? 1 para 50, isso aqui vale a quem? 12 para W, certo? Então, multiplicando aqui cruzado, nós vamos ter que W passa a ser quanto? 12 multiplicado por 50, isso aqui passa a ser 600 centímetros, ou, andando duas casas para a esquerda, 6 metros. Então, observe que 5 centímetros de forma real passa a ter 2,5 metros, e os 12 ele passa a ter de forma real 6 metros, beleza? Professor, a área 2 ela vai ser dada por quem? Então vamos lá. Então a área 2 ela é um retângulo que eu multiplico base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então vai ficar 2,5 multiplicado por 6. Então fazendo essa segunda cálculo, 6 vezes 2,5, isso aqui vai equivaler a quanto? 15 metros quadrados. Então a questão estava querendo saber a área em metro quadrado da varanda. Então se eu somar a área 1, que é 18,4, com a área 2, que é 15, nós temos que essa medida passa a ser quanto? 8. Aqui vai ficar 13, sobe 1, 3, então vírgula abaixo de vírgula, 33,4 metros quadrados. Então a alternativa correta, letra A de América. Então, mais uma questãozinha aí envolvendo escalas, aquele tipo de questão que o aluno não poderia errar, beleza? Era uma questão, um nível bem massa aí para você ter uma TRI lá em cima. Então, galera, se você que está chegando agora gostou, senta o dedo no like, acompanhe aí as outras questões que já foram resolvidas, e no decorrer da semana eu vou conseguindo gravar os vídeos e vou postando para vocês. Vamos para a próxima, galera!